Pronto. Como eu comentei na aula passada, né, a aula de hoje vai ser sobre radiciação. A gente abriu uma pequena aspa, né, na aula passada, a gente viu um pouco de sólidos geométricos em 3 dimensões, porque Oi, eu vi que na grade de vocês não tem sobre isso. Eu posso estar enganado, mas pela grade não tem. E hoje a gente retoma fazendo aquela escada que a gente já estava fazendo. Pelo que eu estou esperando aí, a gente vai ter só mais 2 aulas, certo? Antes de vocês fazerem uma pequena pausa aí. Então, a gente vai ter a aula de hoje de radiciação e a aula da semana que vem vai ser sobre exercícios de radiciação, com que a gente vai ver hoje aqui. Então, hoje a gente vai ver a matéria, né, a parte didática da coisa, e depois vamos fazer exercício. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, lembrem que vocês podem estar pausando aí e perguntando para mim. Primeiramente, né, o que é radiciação? A gente viu nas outras aulas, quando a gente estava iniciando lá o conhecimento de números naturais, números inteiros, racionais e por aí vai, a gente iniciou falando sempre sobre o oposto de números e oposto entre operações. A gente viu que o oposto da soma é a subtração, o oposto da subtração é a soma. O oposto da divisão é a multiplicação, o oposto da multiplicação é a divisão e assim por diante. Na aula anterior, antes da de sólidos geométricos, a gente viu potenciação, né? E agora a gente vê radiciação, que é justamente o oposto dela. É nisso que eu estou querendo chegar para vocês. Radiciação e potenciação são opostos um do outro, só que eles são bem mais difíceis de se entender, né? Por que eles são opostos? Mas é possível, né? A gente vai tentar fazer isso hoje. Então, como eu falei, radiciação ela é a operação oposta à potenciação, tá? Na potenciação, a gente faz multiplicações sucessivas, né, de números iguais, e na radiciação a gente tenta descobrir que fatores são esses, tá? Dando o resultado da multiplicação. É a nomenclatura que a gente tem. Radiciação a gente vai ver naquela forma ali, né? Raiz de alguma coisa igual a outra coisa. Naquele caso ali, a gente tem alguns índices aí. A gente tem o símbolo da raiz, que eu acredito que vocês conheçam, que a gente chama de radical. Aquele símbolozinho ali. O número que está dentro da raiz, ele vai ser o nosso radicando, certo? O nzinho que está ali fora, que talvez vocês não conheçam muito bem, é o nosso índice. A raiz quadrada, o índice é o 2, só que como a raiz quadrada é o que a gente mais costuma usar, não coloca nenhum número lá, é só o símbolo da raiz. Só que quando a gente vai ver outras raízes, raiz cúbica, raiz quarta, costuma-se colocar o número ali, tá? Então, aquele índice vai representar qual é a raiz que a gente está analisando. E B é o nosso resultado ou a nossa raiz, certo? Vamos lá. Para ficar um pouquinho mais visível aí para vocês, a gente tem esse pequeno desenho aí, né? Mostrando o índice, o radical e o radicando. O resultado que a gente tem é a nossa raiz, certo? Então vamos para o que interessa aí, as propriedades da radiciação. Então, como a gente viu em todos os outros, todas as outras, na soma, na subtração, na multiplicação, na divisão, com frações, a gente viu isso também, tudo tem umas propriedades que facilitam o cálculo aí para a gente. E a radiciação não é diferente. A gente viu lá as propriedades da potenciação, agora tem as propriedades da radiciação. Então, vamos lá. Elas são bem parecidas, né? Porque uma é inversa da outra, mas é difícil guardar tudo isso. Então, vamos lá. Propriedade 1. A gente tem a raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice. O que isso significa? A gente tem ali uma raiz com índice n de um número elevado a esse mesmo n, certo? Como que resolve isso? A gente cancela a raiz, cancela o número que está elevado e fica só com esse a. A gente vai ver exemplo disso. Isso aí é só uma forma genérica, tá? Então, o que acontece? A gente tem lá, por exemplo, raiz quadrada de a elevado a 2. Né? O índice da raiz é 2 e o a também está elevado a 2. A gente cancela a raiz, cancela o quadrado e fica só com a. É mais ou menos isso que ele está querendo simbolizar aí para vocês. Então, o que essa propriedade aí afirma para a gente? Que sempre que o índice for igual ao expoente do radicando, o resultado da raiz enésima, né, porque a gente está mostrando ali em forma de n, é a própria base. Então, vamos ver exemplos dessa raiz ali. A gente tem esses dois aí, a e b.
Primeiro a gente tem raiz quinta de 9 elevado a 5. A gente viu lá, o que tem que fazer? Cancela a raiz, cancela o 5 ali, vai cancelar os dois e ficar só com o 9, certo? Cancela as duas partes. Na letra B, a mesma coisa, tá? Mas quem tem uma ideia ali? Qual que vai ser o resultado? A gente tem raiz nona de 20 elevado a 9. Qual vai ser o resultado? Quem tem uma ideia? Ninguém? Vai ser 20. Isso, vai ser 20. Como eu já disse, é só cancelar, né? Porque os índices são iguais, é 9 e 9, a gente cancela a raiz, cancela o elevado e fica com 20, certo? Bem simples essa, é difícil entender aquela forma genérica lá, mas faz parte. Então, é só cancelar a raiz e o elevado quando for igual ali os índices. Vamos então para a propriedade 2, potência do expoente radical. Então, a gente tem ali um A que está elevado a uma fração, né, uma divisão, m sobre n. Então, a gente consegue reescrever ele ali naquela forma de fração. O contrário também é válido, né? O número que estava dividindo nessa fração vira o índice da raiz, e o número que estava em cima dessa fração aí fica elevado aí no A, certo? Difícil também de entender essa forma genérica, tá? Não tem problema nenhum, mas a gente vai ver ali o exemplo que vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Então, essa propriedade aí, na verdade, ela é uma propriedade de potenciação, tá? Ela é parecida, só que eu não comentei com vocês lá na aula de potenciação, porque a gente não tinha visto raiz ainda. Então, a gente tem ali uma potência de uma fração e transforma ela numa raiz, porque daí dá para resolver, certo? Vamos ver, então, os exemplos sobre isso. O exemplo A ali, a gente tem 5 elevado a 2 terços, é uma fração. Então, seguindo aquele exemplo lá, como que vai ficar? Aquele 3 ali está dividindo, então ele vai ser o índice da raiz. Nós vamos ter uma raiz cúbica, né? A raiz com índice 3. De 5 elevado ao quadrado, que é o número que está em cima. Certo? Exatamente como eu disse para vocês. E ali eu ainda resolvi, né, aquele 5 ao quadrado ali dentro da raiz, a gente ficou com raiz cúbica de 25, mas essa parte aí não precisava. É o exemplo ali da letra B. É a mesma coisa, mas quem tem aí uma ideia de como que vai ficar esse resultado? 7 elevado a 4 sétimos. Como que vai ficar? O 4 vai passar para dentro da raiz. Isso. Vai ficar 7 a quarta. E qual vai ser o índice da raiz? 7. Isso, 7. Então, a gente tem ali, né? Raiz sétima, porque o 7 é o número que está dividindo ali na fração. E dentro da raiz a gente tem 7 a quarta, que é o 4 era o número que estava em cima da fração. Mesma coisa, certo? Então, beleza. Essas propriedades vão ser muito importantes na aula de exercício, tá? Da semana que vem. Vai ter que usar bastante, porque vocês vão tentar resolver sem propriedade, vai ser muito complicado. Dá para resolver, mas é muito complicado. Aí que a propriedade vocês sabem qual que é e já substitui ali, fica facinho. Ficou alguma dúvida nessas duas primeiras propriedades? Ou tá Não, tudo bem até aqui? para mim tá tudo bem. Certo. Vamos então para a propriedade 3, né? Produto de raízes de índices iguais. Então a gente tem ali uma raiz com índice n ali, um número multiplicando o outro, a vezes b. Como que a gente faz? Separa as duas. O contrário também é válido, tá? É uma igualdade. Então se vocês tiverem uma raiz de um número vezes a raiz de outro número, e o índice da raiz for igual, né, for duas raízes quadradas ou duas raízes cúbicas, vocês podem juntar, né, ficar uma raizona de um número vezes o outro, ok? De novo, né, essa forma genérica, então é um pouco difícil de enxergar ali, né, a maioria das pessoas tem dificuldade para enxergar propriedade com essa forma de escrita, né, de letra, mas nós vamos ver os exemplos aqui a seguir. Nossa propriedade 3, ela afirma que o produto entre duas raízes com um índice igual, isso é importante lembrar para vocês, tá? O índice tem que ser igual, tem que ser duas raízes quadradas ou duas raízes cúbicas e assim sucessivamente. O índice tem que ser o mesmo. Então, isso é igual à raiz do mesmo índice do produto dos radicandos.
Isso que eu falei é o que está escrito aí para vocês, né? Uma raiz enésima de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B, com esse índice N aí. Vamos aos exemplos para ficar claro aí o que foi dito. Então, ali no A, a gente tem a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3. Então, seguindo lá a ideia, como que a gente resolve? A gente abre a raiz, o índice é o mesmo, então vai ser raiz cúbica de 3 vezes 3, né? Que é os números que estão dentro da raiz, 3 e 3, certo? Então, tá ali, raiz cúbica de 3 vezes 3, né? E resolvendo esse 3 vezes 3, raiz cúbica de 9, que é igual a 2, certo? Porque 2 vezes 2 vezes 2... Opa, perdão. Falei outra coisa aqui, eu estava lendo outra coisa. A letra B. A letra B vai ser o mesmo caso, tá, pessoal? A gente tem raiz quinta de dois números diferentes. Quem que consegue me dizer aí como que a gente resolve isso? É o mesmo modelo. Raiz quinta de 2 vezes 7. Isso, perfeito. Mesmo modelinho, né? Raiz quinta, porque o índice das duas raízes é 5, de 2 vezes 7, que são os números que estão nas raízes. Então, né, resolvendo 2 vezes 7 ali, 14, a gente fica com uma raiz quinta de 14, certo? Ficou alguma dúvida nessa última propriedade? Propriedade 3? Não, para mim de boa. Certo. Vamos então para a propriedade 4. Quociente de raízes de índices iguais. Ok? Então, a gente tem ali uma raiz de uma fração, né? Uma raiz com índice n de uma fração a sobre b. A gente consegue separar essa raiz. Fica a raiz de a sobre raiz de b. As duas com o mesmo índice n ali. Então, é uma forma análoga da anterior, né? A anterior era a multiplicação, essa aqui é uma divisão entre raízes, né? Então, o que que ela afirma? Ela afirma que a divisão entre as duas raízes com índices iguais, nesse caso n, é a raiz do mesmo índice da divisão dos quocientes, né? Difícil assim falando, mas é o que está escrito aí para vocês. A gente tem a raiz com uma fração dentro, uma divisão, a gente separa, coloca a raiz de A sobre raiz de B, as duas com índice igual. Então, vamos ver os exemplos dela aí. A gente tem ali raiz nona de 2π sobre raiz nona de π. Né? Esse π implica em alguma coisa? Não. O que a gente está vendo é só a raiz. Esse π geralmente assusta as pessoas, né? Elas não sabem trabalhar muito bem com ele. Nesse caso aí, nada nos importa, né? A gente só quer saber da raiz. Então, como que vai resolver? A gente tem ali, as duas são raiz nona. Então, vai ficar uma raiz grande, né? Dentro de toda a fração vai ser raiz nona de 2π sobre π, ok? Então, tá ali. Raiz nona de 2π sobre π. A gente pegou a raiz e colocou na fração inteira. E aí eu resolvi ali, né? Cortei π com π, ficou raiz nona de 2. Ok. Agora ali na letra B. Quem pode me dizer como que vai resolver? Seguindo o mesmo modelo de propriedade. Ninguém, né? Raiz sexta de 24 sobre 6. Isso, certinho. A gente vai ter ali a raiz sexta, né? Que é o índice das duas raízes ali da fração. 24 sobre 6, que é a fração que a gente está vendo ali. Eu resolvi também a divisão ali, né? 24 sobre 6 é igual a 4. Então, a gente ficou com raiz sexta de 4. Alguma dúvida nessa propriedade? Não. Certo. Não. Vamos para a propriedade 5, então. Potência de uma raiz. Então, o que que a gente tem ali? A gente tem uma raiz de A, né? Essa raiz de índice n, e isso tudo está elevado a um outro número, né? Um número m, certo? Então, como que resolve isso? Esse número que está elevando ali, né, m, ele entra junto com o número dentro da raiz. Só isso. Então, se a gente tem uma raiz enésima de A, tudo elevado a m, a gente vai ter como resultante a raiz enésima de A elevado a m. Certo? Então, essa propriedade 5 aí é basicamente isso. Se a raiz está, tudo da raiz está elevado a m,
o m entra ali junto com o número dentro da raiz. Vamos ver então um exemplo. Então, a gente tem aqui uma raiz quarta de 5, tudo isso elevado a 2, certo? Então, seguindo aquela propriedade, a gente vai ficar com o quê? Uma raiz quarta de 5 elevado a 2. Né? 5 elevado a 2 dentro da raiz. Então, tá aí. Raiz quarta de 5 elevado a 2, né? Resolvendo esse 5 elevado a 2, 5 ao quadrado, a gente tem uma raiz quarta de 25, ok? Na letra B ali, quem consegue fazer? Raiz décima de 5, tudo elevado a 10. Raiz décima de 5 elevado a 10. Isso, né? A forma de falar é até parecida, né? A gente vai ter ali uma raiz décima com 5 elevado a 10 dentro da raiz, ok? E lembrando da propriedade que a gente viu antes, né? A gente tem ali uma raiz com um expoente, né? Que é o 10, e os pais corta os dois e fica só com o número 5 ali no meio, né? A gente tem aqui, ó, raiz décima, 5 elevado a 10. Os dois são 10, então corta, corta, a gente fica só com 5. Esse aqui a gente usou a propriedade 2, né? Bom, propriedade 6. Eu acho que é a última propriedade aqui. Isso, é a última propriedade. Antes da gente fazer os exercícios. Vou voltar lá. Propriedade 6. Raiz de outra raiz. Né? O que é isso? Uma raiz dentro da outra. A gente tem ali uma raiz, né, do índice n, outra raiz com índice m, e dentro das duas está o a. Esse m e esse n podem ser iguais, né? Pode ser, não tem problema. Essa propriedade aqui ela é mais comum sendo usada em provas, tá? Provas, vestibulares, é mais normal estar usando ela. Então, como que se resolve isso? A gente tem uma raiz enésima de uma raiz emésima de A, né? Raiz de A. A gente multiplica ali aqueles dois valores, né? O n que está no índice dessa raiz e o m que está no índice dessa outra raiz. Multiplica os dois para dar o índice final dessa raiz aí e mantém nosso A, certo? Então, é só multiplicar os índices. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. A gente tem ali raiz cúbica de 1, né? Seguindo ali o exemplo, aquele modelinho que a gente viu. A gente multiplica o 3 e o 3, que é o índice dessa raiz e o índice dessa outra raiz. 3 vezes 3, 9. Então, a gente vai ficar com uma raiz nona de 1, que é o número que está aqui dentro. Tá aí. Né? E qualquer raiz, não importa o expoente de 1, é sempre 1, né? Isso aí é só mais um detalhe para vocês. Seguindo esse mesmo modelo, vocês conseguem fazer a B aí? Raiz décima de raiz, né, com índice 1, de 4. Qual vai ser o resultado? Raiz décima de 4. Isso, raiz décima de 4. A gente multiplica o 10 dessa raiz, 1 dessa raiz. 10 vezes 1, 10. Então, raiz décima de 4. Tá aí. Então, essa foi a última propriedade. Terminou bem antes do que eu achei, então eu vou abrir aqui uns exercícios para vocês. Vou pausar a gravação rapidamente. Bom, vamos então meio que abrir um pouco do que seria a próxima aula. Vamos resolver esses exercícios aqui, né? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, uns 5 minutos, e a gente resolve junto. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar por escrito aí no chat ou abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema. Vou estar ouvindo vocês. Então vamos lá, 5 minutinhos para resolver isso aí, e aí a gente resolve junto.
Vamos lá, pessoal, vamos resolver isso aí, então. Alguém conseguiu chegar em alguma resolução? Eu fiquei entre a A e a B, professor. Certo. Deixa eu abrir meu caderno aqui. Essa aí, ela é um pouco complicada mesmo, tá? Ela tem que ter uma sacada ali. Vou tentar compartilhar agora a minha imagem. Vocês no meu caderno. Todo mundo está conseguindo ver meu caderno aí? Sim. Certo. Então vamos lá. Qual que é o exercício, né? Valor da raiz quadrada de 0,444 e por aí vai. Bom, 0,444. Se vocês jogarem ela na calculadora, vocês obtêm o resultado, tá? Só que vocês têm que colocar pelo menos 10 quatros aqui para ter o resultado correto. Se vocês colocarem só 3, vai dar um resultado semelhante, mas não o resultado certo. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro passo, a gente tem que achar uma fração que representa o número que está aqui dentro, né? Qual que é o número? 0,444, né? Número infinito aí, são infinitos quatros. Qual que é o número, então, qual que é a fração que pode representar isso aqui? Né? Tem uma um pouco óbvia, né? Para quem prestou atenção nas aulas de números racionais, seria fácil achar uma fração para representar esse número aqui. Qual é essa fração? 4 nonos. Certo? 4 sobre 9 ou 4 nonos. Beleza, a gente achou uma fração aí que representa o número que está dentro ali da nossa raiz que a gente quer descobrir o valor, né? A raiz aqui em cima, a gente quer descobrir o valor dela. Certo? Então, qual que é o segundo passo aí? Esse número é igual a essa fração. É a mesma coisa, tem o mesmo valor. Então, se a gente quer saber a raiz desse número, é o mesmo que também descobrir a raiz dessa fração. Então, aí a gente quase matou já o exercício, né? Então, isso aqui a gente quer descobrir a raiz de 4 nonos, ou 4 sobre 9 aí, certo? Esses dois números são a mesma coisa. Então, se a gente quer descobrir a raiz desse, descobrindo a raiz desse, a gente consegue também. Alguma dúvida nessa transição que eu fiz? Da onde que eu tirei essa raiz? Vocês conseguiram entender? Mais ou menos, professor. Certo, vou tentar explicar de novo com calma. No exercício, a gente quer descobrir a raiz de 0,4444, né? Essa raiz aqui que a gente quer descobrir. Então, a gente encontrou uma fração que representa esse número, 0,444. Que fração é essa? 4 nonos. Então, 0,444 é igual a 4 nonos. Mesma coisa, certo? É o mesmo valor, é o mesmo número, só que está escrito de formas diferentes. Então, se a gente está procurando essa raiz aqui de 0,444, que é o que está pedindo no exercício, a gente pode achar a raiz de 4 nonos, certo? Porque os dois números são a mesma coisa, só estão escritos de formas diferentes. Então, a gente vai encontrar
a raiz de 4 nonos, porque daí fica fácil, a gente sabe. Como que a gente encontrar uma raiz de um número infinito? Né? 0,444 infinitamente. Né? Tem os 3 pontinhos para simbolizar isso. Não teria como encontrar essa raiz. Então, a gente encontra uma fração que tem esse mesmo valor, né? A gente viu isso lá em números racionais. A gente tem uma dízima periódica, né? Um número infinito. A gente sempre consegue uma fração que tem o mesmo valor, só que a fração a gente consegue escrever, né? A fração está aqui escrita. 4 nonos, ela tem o valor desse número aqui. Então, procurando a raiz desse número, né? É o mesmo que procurar a raiz de 4 nonos. Então, é isso que a gente vai fazer, procurar a raiz de 4 nonos. Tudo bem agora? Conseguiram entender de onde eu tirei isso? Sim, agora sim, professor. Certo. Então, agora aplicando uma daquelas propriedades que a gente viu na aula, né? Se a gente tem uma raiz de um número sobre outro, como que a gente pode separar essa raiz aí para resolver, ficar mais fácil? Quem se lembra? Ninguém lembra da propriedade lá da raizona? Como que separa? Raiz de 4 dividido por raiz de 9. Isso mesmo. A gente vai ter aqui a raiz de 4, que é o número que está ali em cima, sobre a raiz de 9, que é o número que está embaixo, certo? A gente separa essa raiz aí. Raiz de 4 nonos, né? 4 sobre 9 é igual a raiz de 4 sobre a raiz de 9. E aí são duas raízes que a gente consegue resolver, né? São raízes quadradas. Então, resolvendo aí. Resolvendo aqui. Qual é a raiz de 4? Raiz quadrada de 4? 2. 2. Raiz quadrada de 9? 3. 3. Então, qual que é o resultado aí? 2 terços. Então, a raiz quadrada de 4 sobre 9 é igual a 2 terços. Ou seja, a raiz quadrada de 0,444 infinitamente é 2 terços. Só que ali no resultado, ele está num resultado de vírgula, né? Um número com vírgula, uma dízima periódica. Então, como que a gente faz para descobrir? Faz a divisão de 2 por 3, né? 2 dividido por 3 dá... Quem faz aí? 0, 6. isso, 0,666 infinitamente, né? 6 infinitamente. Ali no exercício, alternativa D, certo? Ficou alguma dúvida na resolução desse exercício? Não, para mim não. Certo. Não. Interromper o vídeo aqui. Vamos voltar lá na apresentação. Se vocês tiverem dúvida futuramente sobre algum desses exercícios, vocês podem estar reivindicando aí essa explicação, tá? Então, voltando ali na explicação, eu vou pedir para quem está riscando aí parar, por favor. A nossa alternativa 0,666, letra D, ok? Então, aqui na sequência, eu coloco ali outra solução para vocês. É uma solução parecida, mas ela está com erro aí de digitação, ela não apareceu nenhum dos números divididos, tá? Por isso ela está errada. Então, vou desconsiderar ela. Considera o que a gente fez aqui no caderno, certo? Vamos para o exercício 2, então, tá? Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês resolverem a partir de agora e aí a gente resolve junto. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí, ok? Vamos lá, 5 minutinhos. Pronto. A gente tem 2 raiz de 27 mais 2 raiz de 3 menos 1, tudo multiplicando 2. Então, como que a gente modifica e desaparece com essa raiz de 27 ali? Uma equivalência, tá? Porque a gente tem a raiz de 3 ali do outro lado.
Então, tem como a gente transformar ela da seguinte maneira. Ela vai virar 3 raiz de 3 mais raiz de 3 menos 1. Tá? O menos 1 continua e o multiplicado por 2 também. Então, essa expressão aqui, né, eu vou tentar destacar aqui, ó, 3 raiz de 27 mais 2 raiz de 3. A gente consegue essa equivalência aqui, certo? Essa expressão é o mesmo que essa expressão. A gente só reescreveu, deixando tudo em termos de raiz de 3, tá? Porque 27 é múltiplo aí, tá? É múltiplo de 3. Bom, então dando sequência ali, né? Puxando mais uma seta aqui. Ainda dá para melhorar. A gente tem que chegar naquele modelo lá que ele colocou no enunciado. Então, mudando isso aí, vou continuar embaixo aqui. A gente obtém o quê? Agora, voltando, né, com o restante da nossa expressão. Aqui a gente pegou só a primeira parte da expressão, essa parte aqui. A gente vai ter que reescrever com o restante. Não pode abandonar aí metade da expressão para fora. Então, a gente tem ali, ó, 4 raiz de 3. Por que 4 raiz de 3? Aqui a gente chegou em 3 raiz de 3 mais raiz de 3. Então, se a gente tem 3 de alguma coisa mais 1 de alguma coisa, é 4, certo? Nós juntamos as duas aqui. Então, 4 raiz de 3. 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. 4 raiz de 3. Menos 1. Tudo isso multiplicado por 2. Então, aquela expressão zona grande virou isso aqui, né? Multiplicado por 2. E agora colocando ali o restante da expressão que a gente abandonou lá atrás. 272 mais 32 menos 1 vezes 2, né? Só que a gente tinha abandonado ali para trás. Então, vamos resolver, né? Tem vários números ali que dá para a gente somar, subtrair. Então, vamos lá. Esse 4 raiz de 3, como que a gente pode reescrever? Como 3 vezes 3 mais 3, certo? Essa é a resolução dele escrito numa forma boa, já que a gente está procurando aquele modelinho lá. Menos 1. Tudo isso vezes 2. Ainda dá para melhorar, né? Isso aqui é muito algébrica. Muito algébrica. 4 vezes 3 menos 1. Tudo multiplicado por 2. Beleza. Só que não tem nada a ver com aquele modelo que ele pediu. Então, o que a gente faz? Aplica o quadrado perfeito, né? Em outras palavras, vamos fazer aquela técnicazinha do chuveirinho, certo? Então, aqui embaixo agora. O que a gente vai ter ali? 4 raiz de 3 menos 1, tudo multiplicado por 2. A gente vai separar, né? 4 raiz de 3, fazer o chuveirinho, vezes 2, menos 2 vezes 4, vezes raiz de 3, vezes 1, que não precisaria escrever, tá? Estou escrevendo só para vocês enxergarem tudo, mais 12. Certo? Então, disso aí, a gente vai chegar em quê? Eu vou dar uma resumida, né? Mas fazendo todas essas contas, a gente vai chegar em 16 vezes 3 menos 83 mais 1. Então, agora fazendo o que ele pediu lá. Nosso A vezes o nosso B, 49 menos 83. Opa, né? 49 menos 83. Esse é o nosso A. E esse é o nosso B. Certo? Eu pulei vários passos ali, porque senão ia ficar muito longo, a gente ia ficar muito tempo aqui. Esse é o nosso A.
Esse é o nosso B. Não, eu errei ali. Nosso B a gente consegue simplificar ele, tá? Vai ficar como -8 nesse caso. Vou escrever melhor aqui do lado. Nosso A vai ser 49. E o nosso B, -8. Voltando no enunciado do exercício, ele está pedindo para a gente a soma de A com B. 49 mais -8 é 49 menos 8, que é 41. Qual a alternativa que fica aí para a gente? Alternativa C. Isso aqui é bem extensa, né? Então, coloquei para vocês uma solução, né? Uma solução bem simplificada. Certo? É mais ou menos o que a gente fez aqui, só que bem simplificado. Senão ia dar muitos slides para explicar só esse exercício. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Eu imagino que tem ficado até. Esse exercício é muito complicado. Vocês conseguiram entender, mas para ser feito? Sim, professor. Certo. Vamos então para o exercício 3. Né? Um exercício um pouco menos difícil, aí, né? Um pouco menos extenso também. Vou dar 5 minutinhos e a gente resolve junto. Vamos lá, 5 minutinhos. Alguém conseguiu resolver? Eu resolvi, mas deu um resultado errado, professor. Qual o resultado que você chegou? 32. 32. É que, Pessoal, vocês estão me ouvindo? sim, Ah, tá. Eu caí da reunião por uns segundos. O que você falou? Eu perdi. Desconectei. o meu deu 32, mas eu fiz a forma, primeiro eu achei a raiz quadrada de 252, aí depois é do próximo número, e depois é do próximo número. Ah, sim. Certo. Bom, tô esperando carregar aqui para mim. Ainda não carregou tudo, aí eu vou resolver com vocês. Peraí. Tô caindo de novo aqui. Eu acabei de cair novamente da reunião. Vou tentar trocar de internet. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim, Porque eu não estou professor. vendo muita coisa aqui, mas vamos ver se Eu ele tô carrega conseguindo aqui. ver. Porque eu não estou conseguindo ver a minha própria tela. Vou ter que fazer com vocês aí meio no escuro. Vou dar meu caderno de lado aqui, vou olhar pelo computador, certo? Então vamos resolver então. Esse aí, ele só pode dar uma enganada, mas a forma de resolver não é tão complicada assim. Porque é só resolver a expressão, né? E resolvendo raiz por raiz. A única que é difícil é a primeira. Então, como eu falei, ali primeiramente, só vou pedir um tempo para vocês, eu vou sair e entrar de novo da reunião para ver se melhora isso. Esperem só um instante.
Voltei, não melhorou muita coisa. Então, vou fazer assim mesmo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem ali a raiz da raiz da raiz de 256. Espero que esteja dando para ver ali. Eu não consigo ver minha própria tela, tá? Qualquer coisa, vocês me avisem. Bom, a gente tem raiz da raiz da raiz de 256. Então, dá para resolver essa raiz aqui, vai dar um resultado. A gente vai ficar com raiz da raiz desse resultado aí, certo? Resolve de novo, a gente fica com a raiz desse outro resultado, até chegar no resultado correto, né? A gente faz aí 4 contas. Ou a gente pode utilizar a propriedade, né? A gente utiliza aí a propriedade e fica com a raiz oitava de 256, certo? Então, eu prefiro essa forma, né? Utilizando aí as regrinhas que a gente aprendeu. Independente disso, se a gente resolver raiz da raiz da raiz ou a raiz oitava, qual vai ser o resultado final disso aí? 2, certo? Vai ser 2. Bom, então vamos lá. Eu vou escrever aqui a expressão. A gente tem raiz da raiz da raiz 256. Bom, acho que está dando para ver aí. Certo. Mais raiz de 4, mais raiz de 81, mais raiz de 225, vezes raiz de 16. Então, vamos resolvendo raiz por raiz aqui. Primeiro, a raiz da raiz da raiz de 256. Bom, deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, consegui. Consegui ver minha própria tela agora. Bom, então a gente tem a raiz da raiz de 256. Como eu disse, dá para resolver desta forma, né? Resolver uma raiz, depois resolver outra raiz, resolver a última raiz e chegar no resultado final, que é 2. Ou a gente aplica ali a nossa regrinha, né? Multiplica o valor das raízes, né? Raiz quadrada. Então, é 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente fica com a raiz oitava de 256. Também é 2, certo? Então, essa primeira expressão, a gente tem 2. Mais, né? O mais que está aqui, raiz de 4. Quem sabe? Isso é fácil. 2. 2. O mais, aqui da própria expressão de novo. Raiz de 81. 9. 9. Mais. De novo aqui o mais da expressão. Raiz de 225. 15. 15. Vezes raiz de 16. 4. 4. Certo? Então, a gente pode resolver aqui, ó. 2 mais 2 mais 9, 13. Mais 15 vezes 4. 15 vezes 4, 60. Nosso 13 ainda está aqui somando. 13 mais 60, 73. Certo? Alguma dúvida? Deixa eu esperar focar ali. Aí. Alguma dúvida? A gente só foi resolvendo a expressão, né? Resolvendo cada raiz, né? 2, 2, 9, 15 e 4. E aí foi fazendo as continhas, chegando em 73. Não ficou nenhuma dúvida, então? Bom, ali pelas nossas alternativas, né? 73, alternativa D, ok? Então, vamos lá para o último exercício, então. Voltar ali para a apresentação. Fazer o último exercício. Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês, um pouquinho menos, para a gente terminar mais cedo.
E aí eu vou resolver com vocês, tá? Vamos lá, 5 minutinhos aí. Oi? Eu, professor. Eu. Vocês conseguiram resolver essa aí? Uhum. Sim, sim. Qual alternativa vocês chegaram? A minha deu E. Letra C. Certo, vamos lá então analisar cada uma delas, né? Vamos ler o exercício. Quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? Então vamos olhar cada uma dessas alternativas. A letra A gente consegue ver que tem os 5 ali, né? 5 não tem raiz, né? Qual que é a raiz de 5? Ela não é exata, ok? A gente já descarta o A aí. A letra B. Vamos analisar um por um. Raiz de 0 é 0, ok. Raiz de 1 é 1, ok. Raiz de 4 é 2, ok. Raiz de 9 é 3, ok. Todos eles possuem aí. Só que está faltando o número, né? Beleza. Ali no C, a gente tem quase as mesmas coisas, professor. Falei errado. só que ali na letra C tem a 16. Raiz de 16 é 4. Ok também, todos eles têm raízes exatas. Só que ainda está faltando. Então, a gente pula para a letra D. A letra D, sim, está completa, tá? O 0, né? Raiz de 0 é 0. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. E raiz de 16 é 4. Né? Aí, ali na letra D já está faltando bastante de novo. Na letra E, está faltando bastante. Então, qual que é a resolução desse aí? Letra D, tá? Ele é o que está mais completo. Na letra B, C e E, todos eles possuem raiz, né? Só que não são todos os números com raiz exata entre 0 e 20. Então, o único que está completo é a letra D, tá? Tudo ok aí? Ficou alguma dúvida? Ok, professor. Ok. Certo, então. Essa foi a aula de hoje, tá? Até semana que vem. A semana que vem vai ter a última aula, né? Vocês vão entrar em uma pequena pausa aí a partir do dia 9. Então, a aula que vem a gente finaliza todo esse conteúdo. Boa tarde para vocês, tá? E boa semana. Até semana que vem. Boa semana, professor. Tchau, Tchau, professor. obrigado. Boa semana. Tchau, professor.